Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não Faça Doença. E dando continuidade à nossa série, o porquê eu não consigo emagrecer. Que o paciente, às vezes, maioria, faz uma dieta, faz exercício e não emagrece. Então, nós já falamos nas últimas 3 semanas, agora vai completar um mês, falamos de alguns hormônios. E agora, hoje, nós vamos falar especificamente daqueles pacientes obesos. Não aquele que está com sobrepeso, mas o obeso, porque a maioria dos obesos que nos procuram já tem uma receita, já tem uma historinha de já entrei na academia e já saí várias vezes, já fiz uma dieta A, B, C, eu fiz a dieta do ciclo lunar, eu fiz a dieta mediterrânea, eu fiz a dieta low carb, eu fiz a dieta cetogênica, eu fiz a dieta, e vai se criando e vai se pegando na internet e vai fazendo, ou seja, ele já tentou alguma coisa na cabeça dele. Mas será que ele tentou certo? E como que é vista a obesidade hoje em dia dentro dessa visão médica? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, hoje nós vamos falar especificamente da obesidade, nós estávamos falando sobre hormônios, tá bom? E dentro desse contexto da obesidade, a maioria sempre tentou alguma coisa, mas sem sucesso. E é muito comum a gente entender o paciente chegar e falar assim, doutor, eu já tentei de tudo, né? E não consigo emagrecer. E estou aqui com meu 100 e tantos quilos, ou 90, quase 100 quilos das mulheres. Né? E como que nós devemos tratar ou olhar para esses pacientes com essas repercussões? Então, é dessa obesidade que é o acúmulo de gordura, tanto subcutânea como visceral, porque quando a gente olha, ele começa a imaginar um processo já oxidativo, um processo inflamatório crônico nesses pacientes. As classificações para homens e mulheres baseado no IMC, aqui estão acima de 30, apesar que tem trabalhos que mostram que acima de 25 do IMC já pode se tratar. Não é? Principalmente um trabalho que saiu lá na Coreia, e mostrando que lá já começam a tratar. Mas são outras discussões, hoje nós vamos focar nessa obesidade e entender que a obesidade no mundo vem aumentando assustadoramente. E como vem aumentando a obesidade, doenças associadas a ela, como diabetes, a resistência periférica à insulina, hipertensão, mortalidade cardiovascular, câncer. Nós vamos ver hoje aqui um artigo falando como a obesidade aumenta o índice de câncer também, e veio um ponto que se estima-se, né, que até 2025 aí, 2,3 milhões de pessoas no mundo está com obesidade ou sobrepeso, de acordo com a OMS. Então, a gente começa já a imaginar o que está acontecendo. E a OMS mostrando para nós aqui, ó, obesidade, ela é crônica e, ó, uma doença progressiva. Então, começa já aqui no termo 2017, e esse termo obesidade, doença, começou em 2013. Então, hoje é caracterizado como uma doença. Então, vamos colocar uma flechinha aqui, ó. Ó a palavra que a Organização Mundial de Saúde fala. Doença. Aqui, ó. Disease. Então, é uma doença. Então, quando a gente vem nessa publicação aqui, ó, né, que o quê? Que a partir de 2013, a obesidade foi caracterizada como doença. Antes era caracterizado o quê? Falta de exercício, porque come demais, é preguiça, o obeso não quer saber de nada, ele não quer mudar o estilo de vida dele. E não é bem assim. Então, hoje nós estamos já caracterizando uma doença e deve ser tratada como uma doença, como outras doenças que são tratadas dentro da área médica. E no nosso Brasil, então, excesso de peso, né? Esse é da Associação Brasileira de Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica, da Obeso, 55%, e obesidade, 19,8%. Então, olha só, como também nós estamos indo no mesmo caminho que os americanos. Olha como que está também a nossa dieta, o nosso sedentarismo, as nossas condições de estilo de vida, e está aumentando muito também no Brasil, então não é só no mundo que está aumentando a obesidade, tá? E aqui
nesse trabalho, é muito interessante ele falar que é tempo de parar e tratar a obesidade como alguns clichês, né? Então, assim, não há uma poesia em viver com obesidade. Embora seja uma doença prevalente nessa sociedade moderna, não tem nada de bonito, né? E não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Então, os sujeitos com obesidade, muitas vezes, eles tentam se culpar. Ah, porque eu estou comendo, eu não consigo, é porque é o meu estilo de vida, eu trabalho demais. Então, e não tem solução fácil e simples assim. Ou simplesmente virar para o obeso e falar, tá fácil, coma menos e vai para a academia. É igual falar para aquele que fuma ou que usa droga, ó, para com a cocaína, pare de fumar, pare de beber. Não é simples. Existe uma dependência, existem fatores que nós vamos ver ligados à obesidade. Então, esse clichê, porque você tem que comer menos e treinar mais. Para alguns casos, até isso é real. Mas para o obeso mesmo, mórbido, aquele que nós estamos falando com índice de massa corporal maior que 30, já não é bem assim. Então, nós temos que ter em mente que aqui, ó, os grifos são meus, não estão no trabalho. Isso aqui é a tradução do trabalho. Nós temos que entender que é uma etiologia complexa e multifatorial. Então, olha, é complexo e multifatorial. Então, por que eu não consigo emagrecer? Porque é complexo e é multifatorial. Então, não é um remédio, não é só você ir na academia, ou só você comer um pé de alface com tomate e pepino. Não é só isso, gente. Existem vários fatores que nós temos, como médico, atuar. Não adianta só montar um treino para o paciente. Eu tenho que ver os exames metabólicos, eu tenho que ter uma avaliação global desse paciente. E quais fatores que influenciam, então, na obesidade? Então, nós vamos ver aqui, de 8.200 e tantos artigos, um levantamento que mostra que nós temos, olha aí, 124 fatores relacionados. Então, não é um fator só. Então, nós temos que agir em vários pontos. Então, nós temos que fatores que influenciam, né, a perda de peso. Nós temos a composição da dieta, sim. Nós temos a composição corporal, sim. Nós temos idade, saciedade relacionada à resistência à leptina. Nós temos algumas regiões culturais, o metabolismo, a parte basal, o exercício desse paciente, a sensibilidade à insulina, resistência à insulina, sensibilidade à testosterona, como eu já coloquei na aula anterior. O uso de alguns medicamentos, vamos colocar, por exemplo, medicamentos psiquiátricos, antidepressivos também aumentam o sobrepeso. Uma pequena parte genética tem a ver com desbiose intestinal, os hormônios da saciedade, grelina, leptina. Então, tem muitos fatores associados que nós temos que ir ajustando e tratar esses pontos. E entender que todos esses fatores, a obesidade, vai levar a comorbidade, ou seja, doenças aqui. Então, nesse trabalho mostra os vários tipos de doença, a mais aqui, ó, a maior zona, né? Very strong, né? Diabetes. Então, nós temos cânceres, que eu vou mostrar alguns trabalhos, ovários, infertilidades, riscos em gestacional, hipertensão, diabetes, doença coronariopata, AVC, artroses, varizes. Então, tem muitas doenças e as psicológicas, psiquiátricas, depressões, ansiedades, isolamento social, e tudo isso levando o quê? A um aumento de mortalidade. Que é aí que, por isso que a medicina tem que atuar e tratar a obesidade. Então, dentro da comorbidade o câncer, né? Então, além do tabagismo, olha só, a obesidade é o segundo principal fator do risco evitável para câncer. Mas estima-se o quê? O que está acontecendo com o tabagismo? Está caindo. Antes no Brasil, há 10, 15 anos atrás, era 27%, hoje é 17%. Está caindo. Por quê? Por causa das campanhas. Fumar dá câncer, fumar acaba com a tua saúde. Então, vem fazendo campanhas. E obesidade não. A obesidade está aumentando. Então, com certeza, a obesidade vai passar e ser o primeiro causa de fator de risco de câncer. E está relacionado, aqui nesse trabalho ele mostra, os fosfatos, né? Desregulação da dieta de fosfato. Não vou ficar falando o trabalho inteiro, mas metabolicamente seria isso, porque os fosfatos, a obesidade, de acordo com dieta e alguns metabolismos, vai ter tumorgênese, ou seja, formação de tumores, sim. Tá? E com relação, então, à diabetes, que vem aumentando, então a gente vê um incremento muito grande da obesidade aqui nos Estados Unidos,
o índice de massa corporal maior que 30 percentual, e se a obesidade cresceu aqui, olha o que aconteceu com o diabetes, aumentou muito também. Então, hoje, vem acompanhada da diabetes. E o risco de doenças crônicas e aumento com índice de massa corporal. Então, nós temos aqui a diabetes em homens e diabetes em mulheres. Então, conforme eu vou aumentando o meu índice de massa corporal, eu vou aumentando minha incidência de diabetes. E não só diabetes, o azulzinho aqui, hipertensão, colesterolemia e doenças coronarianas. Tudo vai, gente, acompanhando. O diabetes é um salto muito grande, né, com relação às outras, mas vem tudo acompanhando. Então, hoje a gente sabe que se usa até esse termo, diabesidade, porque obesidade e diabetes, por causa desse gráfico aqui, Conforme eu vou tendo, meu índice de massa corporal vai subindo, minha diabetes vai subindo. Então, devido a essa forte associação, muitas vezes se fala dessa fisiopatologia causal, ligação entre obesidade e diabetes, que é a diabesidade. Então, também é um termo usado dentro das comorbidades. E a relação de índice de massa corporal e mortalidade cardiovascular. Então, o risco de morte associado à doença cardiovascular. Aqui eu tenho meu índice de massa corporal e olha como é que vai. Uai, Tasso, mas aqui você está falando que depois aqui diminuiu o risco aqui? Uai, porque está aumentando essa curva em mulheres, diminuiu o risco, o que aconteceu? Os pacientes morreram. Os pacientes morreram. Então, é interessante esse trabalho que chega a um certo limite, você não vê obesos, ou raras exceções, com mais de 85 anos, 90 anos de idade. Só os magrinhos. Porque tem muitas doenças e riscos associados, esse gráfico mostra muito bem isso, tá? Um outro fator que associa essa obesidade é que cada quilo que a gente perde estimula o aumento da injeção de quilocaloria. Então, você começa a emagrecer, você reduz seu metabolismo basal em 30 quilos-caloria dia, ou seja, você tem que cada vez comer menos, e você tem mais fome também. Então, isso aqui mostra o tratamento, por isso que muitos pacientes têm aquele efeito sanfona. Ele engorda, aí ele faz um regime, ele para de comer e já sabe que regime não tem sucesso, é muito baixo o índice de sucesso, dieta alimentar, e depois ele volta a engordar de novo. Então, isso é muito ruim, esse efeito sanfona para o sistema fisiológico nosso. E qual é a melhor dieta? Então, se fala em dieta individualizada, em low carb, very low carb, cetogênica, que tem a ver com as quantidades de carboidrato. Então, dessas, nós vamos olhar o paciente, vou chutar essa para você, chutar essa para o outro, essa para o outro. Gente, não é assim. Depende isso daqui. Tá? A dieta tem que ser traçada de acordo com o perfil metabólico desse paciente. Então, ele tem muita insulina, ele não tem insulina, ele tem que repor nutrientes, vitaminas, minerais, e tudo isso tem que ser feito. Não adianta você falar, você vai comer só 50 gramas de carboidrato, mas ele vai conseguir comer 50 gramas de carboidrato o resto da vida dele? Tanto que a dieta não faz tanto sucesso e eficácia assim. Porém, com relação ao carboidrato, só quero alertar aqui, crianças. Entender que quando nós vamos atender criança, muitas vezes eu atendo, é complicado mexer muito nesse carboidrato. E realmente, para emagrecer, a gente precisa de diminuir a ingestão de carboidrato com relação à dieta. Mas o carboidrato é um suplemento, é um substrato para o desenvolvimento cerebral, o crescimento da criança. Então, você tem que modular muito bem isso nas crianças. Por isso que eu coloquei esse slide, para a gente tomar cuidado. Não vamos chegar lá para a criança de 10, 11 anos e falar para ela, eu vou te dar 10 gramas de carboidrato por dia, você vai fazer exercício, esporte. Não vai ser assim. Nós temos que ver a parte hormonal e tudo mais que está acontecendo com essa criança. E também, então, nós estamos falando da dieta, agora vamos falar do exercício. A inatividade física vai levar todos esses distúrbios metabólicos aqui. Tá? E a gente sabe, pelo American College americano, eles falam o quê? Que no mínimo 150 exercícios por dia já reduz todas 150 minutos de exercício por semana, aqui a semana, ou seja, 30 minutinhos por dia aí, 5 vezes por semana, 30 minutinhos, já reduz todas essas patologias de risco de infarto, de AVC, de artrose,
na melhora das depressões, de humor, de vários outros metabolismos aqui. Como eu já falei, o câncer, doenças cardiovasculares e tudo mais. E entender que todas essas doenças também são subdiagnosticadas, porque às vezes a pessoa está obesa, ela morreu de infarto. Vai lá no laudo dela, no atestado de óbito dela, infarto, mas não vai obesidade. Então, na verdade, esses índices de obesidade relacionados a essas doenças é muito maior aqui. Tá? Então, falando de dieta, não vai ser a melhor forma de tratamento. O exercício, somado com a dieta, aí já começa a melhorar. Aí você tem que fazer uma mudança de estilo de vida, porque é o resto da vida, né? E tem a parte psicológica. Então, a gente foca-se muito aqui na perda de peso e aqui, na verdade, nesse iceberg, é mais embaixo. As ações conscientes, a superação emocional, mudança de hábitos. Não adianta só focar aqui, porque o paciente ele vai perder 20 quilos e depois ele vai engordar 18. Ontem mesmo eu falei com um amigo meu, ele falou que perdeu 18 e já engordou 10. Então ele vai ficar oscilando. Então a gente sabe que atitudes positivas determina, né, ou negativas com relação ao tratamento, sucesso ou fracasso. Então nesse trabalho aqui mostra justamente isso aqui. Então não é só focar na perda de peso, porque muitas vezes o paciente também vai ganhar músculo. Então, às vezes, ele perdeu muito mais gordura do que ele possa estar imaginando. Por isso que a impedância bioelétrica é um exame importante para se realizar nesses pacientes. Então, falamos da dieta, do exercício, o lado psicológico, que é importante tratar, estimular esse paciente. Falar para ele, você perdeu 2, 3 quilos, tá bom, você já diminuiu o teu risco cardíaco. Se você perdeu 1 centímetro de gordura, teu risco cardíaco já diminuiu 4,3%. Então, você vê quanto que é importante. E o tratamento agora, medicamentoso. Quais os remédios que nós vamos usar, não é? E isso assusta nesse trabalho, a gente vê do American Journal, e ele fala aqui, que olha só, principais medicamentos comprados, olhando internet, TV, propaganda, olha o absurdo, gente. A pessoa vai lá e vê uma propaganda, fala, isso vai ser bom para mim, eu vou tomar. Né? Então, ó, para dor, olha o tanto que é. Resfriado, tosse, inflamação, febres, vitamina. Olha para sobrepeso, obesidade. Olha o tanto. O paciente, saiu esse remédio que emagrece 10 quilos em 10 dias, eu vou tomar. Saiu aquele, porque ele fica procurando e não faz o tratamento correto, e não faz o tratamento sério, certo. Não tem um exame. O paciente não sabe contar uma testosterona, não sabe se ele tem resistência periférica à insulina, ele não sabe se ele tem um câncer associado, ele não sabe se ele está com diabetes, se ele está hipertenso, não sabe nada. Ele vê lá uma propaganda e vai comprar aquilo. Então, isso aqui mostra que realmente acontece, né? Isso daí. Por exemplo, aqui, ó, conheça os 5 melhores emagrecedores 2022 que são aprovados pela Anvisa. Então, isso aqui eu tirei da internet, né? E eu comecei a ler esses emagrecedores aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu não uso nenhum nos tratamentos dos pacientes obesos. E você começa a ver eficácia. Gente, ruim, ruim. Mas se a Anvisa aprovou, bem, já a Anvisa aprovou uma substância lá que diz que reduz 1 a 2%, ou 5% que tem que ser para ser aprovado. Então não é bem assim, e às vezes nem aprovou. São assim, notícias falsas. Então a pessoa quer te chamar falando Anvisa aprovou, você olha, aprovou nada. Então isso é uma mentira, isso aí não existe. Então, dentro desse trabalho aqui, né, mostrando o que? Mitos relacionados aos fatores de obesidade, então crenças falsas, aqui, ó, crenças falsas, cientificamente infundadas sobre a obesidade na literatura, quando a imprensa popular, a imprensa não tem o conhecimento, ela só divulga. Então, se divulga-se muita, e hoje com as fake news, com uma imprensa livre, que é a internet, não é? Se publica muita bobeira e se fala muita bobeira. Então, olha aqui, ó, a maioria está comprando pela internet, a maioria está comprando pela propaganda, a gente vê que a propaganda não tem nada a ver, eu nunca usei esses remédios, não uso isso, e trabalhos mostrando que realmente as crenças são falsas, tá certo? Um outro tratamento medicamentoso que se faz muito é os fitoterápicos. Pode se associar? Gente, pode. Tem alguns fitoterápicos, a cúrcuma ajuda, por exemplo, a cúrcuma ajuda, mas se eu começar a falar isso, vocês vão lá todo mundo querer tomar cúrcuma. O café ajuda no emagrecimento? Ajuda, tem uma aula sobre café, mas vai ver quantos gramas você perde de gordura. É pouco. Quando nós estamos falando de obesidade, não é que você vai tomar uma cúrcuma ou você vai tomar mais café que você vai emagrecer. Não é simples assim. Então, para a obesidade, esses fitoterápicos não têm tanta eficácia, eu não utilizo. Aquele paciente que está com seu IMC de 24, 25, você vai entrar aí
uma cura, como modular a inflamação, se ele está um pouco inflamado, você vai entrar com alguns outros fitoterápicos, até legal, para diminuir o apetite, mas em alguns casos eu até utilizo, mas nós estamos falando de obesidade. Obesidade não tem eficácia, tá? E nós temos aí quitosana, Kojak, o Koji, como eu já disse, cúrcuma e muitos outros que está associado a isso, mas eu não costumo utilizar nos casos de obesidade que me procuram, tá? E medicações, né, que utilizados no tratamento. Uma revisão desse trabalho aqui mostra uma revisão na literatura de todas as medicações. Eu só vou citar alguns, não tem como isso aqui, se eu fosse falar de cada uma, eu faria isso num curso, numa pós-graduação específica para médico que quer começar a fazer tratamentos para obesidade. Mas eu vou só citar que nós temos anorexígenos, nós temos a sibutramina, tem alguns que eu uso, anfepramona, tem algumas medicações que a gente acaba usando, né? Fenopropiona que não usa mais, isso aqui as pessoas utilizavam, eu lembro na minha faculdade o pessoal usava à noite, então tinha prova na quinta-feira, além dele estudar domingo, segunda, terça, não estudava, chegava quarta-feira, queria estudar, aí tinha que varar a madrugada, aí tomava fenoproporex para ficar a noite inteira acordado, né? Que também não faz sentido nenhum. Metformina, muitas vezes usado sim na resistência periférica à insulina, uma boa medicação. O Orlistat também é muito bom, eu acabo muitas vezes utilizando em pacientes obesos aqui. Alguns antidepressivos, sim, é importante. A fluoxetina eu utilizo também, né? Sertralina, mas eu uso mais a fluoxetina aqui. A listesanfetamina. Eu não vou falar o nome comercial para vocês não terem que comprar, mas esse eu utilizo. Eu gosto muito dessa classe de medicação associado a inibidores, a análogos do GLP-1, que é o que eu vou falar aqui. Quais são os análogos GLP-1? Liraglutida e semaglutida. Qual que eu mais utilizo? Esse, porque a eficácia é melhor. Né? Ah, mas é semanal, é diário, é oral? Não, isso que o melhor que tem realmente é de aplicação e diário mostra os trabalhos que têm uma efetividade, uma eficiência melhor, né? Esse daqui também está muito famoso no mercado, a canetinha, que você faz os cliques e aplica aqui, que eu vou falar o nome comercial, o Ozempic, por que eu vou falar? Porque tem muita gente usando. E, infelizmente, deveria ser prescrito só por médicos, mas está se usando demais. E eu tenho atendido muitos pacientes que falam, doutor, estou usando o Ozempic e não emagreço. Poxa, mas espera aí, vocês acham que você vai só usar uma canetinha e você não sabe nem quanto está teus hormônios? Já peguei paciente que estou usando, emagreço, testosterona de 80, testosterona de 210, alterações de hormônio tiroidiano com hipotiroidismo, usando a canetinha de jeito errado. Tem gente que, eu tenho um paciente que eu falei para dar os cliques, ele usou 1 miligrama e começou a passar mal. Então, assim, gente, não é assim que pode ser. Senão, essa canetinha todo mundo vai aplicar e está todo mundo magrinho. Eu não mostrei que são 124 fatores. Eu não falei que é uma doença multifatorial, então não vai ser uma canetinha. Eu associo, sim, esse, eu associo com esse, dependendo de cada paciente, com esse, tá? Dependendo de cada paciente, eu faço associações. Por quê? Porque o resultado é melhor, não é? E obesidade, gente, aqui, acabando nossa aulinha de hoje, entender que tem que ser tratada. Se você tem diabetes, você não trata, você tem pressão alta, você não trata, você tem um câncer, você não trata, você tem um hipotiroidismo, você não trata, e você tem obesidade, faz o quê? Então, olha nos Estados Unidos. A quantidade de obesidade e o tanto que é tratado. Olha um diabetes, ó. Olha o tanto de diabetes que tem, diabéticos, é o tanto que trata. Bastante. Olha a obesidade. Se lá nos Estados Unidos eles não estão tratando, imagina nós. Então, obesidade trata e trata com medicamento, com mudanças de hábito, isso que nós vamos ver aqui. Então, mudança de estilo de vida, intervenção nutricional, a quantidade de perda de peso. É pobre só mudar o estilo de vida. Para obesos, olha só, eu tenho pacientes que eu não fiz nenhum tratamento medicamentoso e perdeu 30% do seu peso. Só com o quê? Só com a dieta que eu montei e só com treino. Eu vou até publicar esse caso aí num livro, mas para frente, em novembro, vai sair o livro. Perdeu 30% do seu peso, né? Mas não é a maioria. A maioria a gente faz o quê? Sim, altera a dieta dele, fala fazer um pouquinho de exercício, mas a maioria não quer mudar seu estilo de vida. Então eu entro com a farmacoterapia, com todas essas medicações que eu falei, dose, dependendo de cada um e como que se faz aqui. Por quê, gente? Ó, aquele artigo que eu coloquei lá no começo da nossa aula. Complexa a obesidade é multifatorial, são vários fatores, então não acha que você vai fazer um fator só, ou você vai usar uma canetinha e vai emagrecer, não vai ser assim, tá? Mais uma vez, obrigado,
Obesidade, dia 11 de outubro, é o Dia Mundial da Obesidade e tem que ser tratada e tratada com respeito. Tá bom? Mais uma vez, gente, obrigado. Vamos continuar a nossa série aí, o porquê que eu não emagreço. E hoje, você que está obeso, você está entendendo o porquê que você não emagrece, as consequências e como que tem que ser tratado, que não é tão simples e tem que se tratar de forma complexa também e multifatorial, tá? Tchau, um abraço, até mais.